Bom, gente, voltando aí com a segunda parte do vídeo, né? Vamos tentar aí completar, né, esse primeiro encontro, aí, essa primeira aula, né? Entre aspas, como eu falei. Agora já com um pouco de conteúdo, né? Não fazendo essa parte introdutória, mas já com um pouco de conteúdo mesmo. Bom, e aí esse conteúdo vai começar com essa pergunta. O que é linguagem poética? Né? Que a gente está aqui com... Que a gente traz aqui, né? No título do curso. Né? Eu pensei muito quando fui colocar esse título, né, quando fui intitular esse curso, porque eu não queria que fosse um curso de poesia, porque eu acho que poesia não se aprende, né, em um curso, né? Ninguém te ensina a escrever poesia, ninguém te ensina a ser poeta. Eu acho que poesia parte sempre de um olhar e de um olhar muito subjetivo de alguém que está analisando o seu entorno, seja por um viés emocional, sentimental, seja por um viés crítico social, né, seja por um viés muito intimista, seja por um viés niilista, que é aquela pessoa que já acredita que nada vai dar certo, então está observando o mundo a partir desse olhar, né? Enfim, seja por qual for a perspectiva, essa perspectiva é sempre de um sujeito. Então eu acho que não dá para ensinar um sujeito a pensar e a observar o seu entorno. Isso vem do próprio observador, vem do próprio sujeito. Logo, esse olhar poético é seu, não sou eu que vou te dar, né? Então, nem eu nem ninguém, né? Por isso que eu fiz a crítica lá na primeira parte aí do nosso encontro de hoje, com relação aos cursos aí que estão fazendo essa propaganda de transformar as pessoas em poeta e tal. E aí eu resolvi botar o título do curso de linguagem poética. Por quê? Porque a linguagem poética, obviamente, é a base da escrita poética. Não apenas da escrita poética, mas é a base da escrita poética. E a linguagem poética é uma composição que vai para muito além da escrita tradicional, da norma culta. Então, linguagem poética não é gramática, é também gramática, mas não é gramática. Linguagem poética não é só linguagem verbal, nem escrita nem falada. É também linguagem não verbal, imagem, som, né? Espaço visual, né? O espaço do que o poema ocupa na folha. Tudo isso comunica poeticamente através dessa linguagem. Então, quando a gente pensa em linguagem poética, a gente pensa na soma de muitas linguagens, verbais e não verbais, culta, norma culta ou linguagem coloquial, né? Enfim, não importa. A linguagem poética é uma composição, uma mescla, uma mistura de várias linguagens, certo? Então, o que forma esse arcabouço da linguagem poética, tecnicamente falando? Desde muito novinho lá na escola a gente estuda, lá nos primeiros anos do fundamental, a diferença de linguagem denotativa para linguagem conotativa. A tia lá do fundamental, a professora, geralmente ensina que a linguagem denotativa é a linguagem de dicionário. Faz esse trocadilho com um D para que você memorize, você grave que o denotativo tem a ver com a linguagem fria, a linguagem objetiva, a linguagem de transmissão imediata de significado. Já a linguagem conotativa é uma linguagem figurada, ou seja, uma linguagem que se constrói a partir da junção de outras linguagens, de imagens, de figuras de linguagem, né? Uma linguagem que se compõe não para transformar a mensagem em algo objetivo, mas para embelezar essa mensagem, para trazer essa mensagem vários significados, para que essa mensagem não seja não tenha apenas um significado em seu final, né? Se a gente fosse pensar num exemplo bem simples aqui, né, eu poderia falar para vocês o seguinte. É, Vou pegar um exemplo que às vezes eu uso em sala para falar um pouco disso. Então, assim, a gente poderia falar o seguinte: uma frase de comunicação direta. O amor é um sentimento muito complicado. Isso está sendo passado em linguagem denotativa. O meu interlocutor, o meu receptor ali dessa mensagem vai entender isso de maneira direta, né? E aí a mensagem foi efetivada pela compreensão direta do interlocutor. Já na linguagem conotativa, eu posso recuperar o poema do Camões lá e falar assim: o amor é um fogo que arde sem se ver, é uma ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, a dor que desatina sem doer.
Basicamente, o que o Camões está dizendo aí é a mesma coisa da mensagem anterior. O amor é algo muito complicado, é tão complicado que é uma chama que queima e a gente não vê, é uma dor que dói e não se sente, é um contentamento descontente, né? Enfim, porque ele é muito complicado, ninguém consegue explicar como uma chama queima e não se vê, uma dor dói e não se sente, enfim, né? Mas ele está fazendo isso de maneira conotativa, por meio de imagens, com várias figuras de linguagem. Esse poema é um poema cheio de metáforas, cheio de paradoxos, cheio de antíteses. A gente vai ver isso em outro momento aqui do curso, né? Então, esse é um exemplo padrão aí para a gente entender denotativo conotativo. E aí vem a ideia de mensagem e comunicação, né? Enquanto o conotativo vai priorizar a mensagem, a construção da mensagem, o denotativo vai priorizar a comunicação, certo? Então o denotativo prioriza a comunicação e o conotativo prioriza a mensagem. Só que essas coisas não são tão separadas quanto parece quando a gente estuda na escola, principalmente quando a gente está falando de linguagem poética, né? E aí eu trouxe uns exemplos de interseção para mostrar para vocês que a linguagem denotativa também pode fazer parte dessa linguagem poética. Não prioritariamente, porque o prioritário na linguagem poética é a valorização da mensagem, é o conotativo, mas ela pode fazer parte, né? E aí eu trouxe, era só uma reflexão, gênero lírico, linguagem poética, outros gêneros, né, que a gente vai ver mais à frente também em outros momentos. E aí eu trouxe um poema para vocês, do Manuel Bandeira, chamado Poema Tirado de uma Notícia de Jornal. Não sei se todos já conhecem esse poema, né? Esse poema é um poema que às vezes aparece em provas de vestibular, livro didático, e justamente por isso, por esse motivo, né? O poema diz o seguinte: João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou do bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Não é um poema nada feliz, né? Do Manuel Bandeira, mas é um poema que tem muitas questões interessantes para a gente pensar a partir dessa lógica do conotativo versus denotativo, né? Primeiro, no próprio título, o Manuel Bandeira já anuncia para a gente que é um poema retirado de uma notícia de jornal. Ou seja, uma notícia é um gênero discursivo que trabalha basicamente a mensagem denotativa, né? A pessoa que compra o jornal, ela quer se informar, então ela quer mensagem de comunicação direta, rápida. Então ele pega esse modelo básico de texto que trabalha com linguagem objetiva e vai trazer isso para dentro do poema. E aí, para ele transformar esse modelo de notícia em algo conotativo, o que ele vai fazer é aproveitar a estrutura da notícia, olha como ele é inteligente nesse sentido, e passar essa notícia de uma maneira poética. Aí nos dois primeiros versos ele vai identificar quem era João Gostoso, aonde ele morava, no que ele trabalhava, né? Mostrando que ele era praticamente um indigente, uma pessoa desconhecida, né? Mais um rosto naquela multidão de pessoas igual ao João Gostoso. Aí depois ele vai mostrar onde e quando aconteceu a situação. Foi numa noite e no bar 20 de novembro. E a partir daí, as ações vão ser todas enumeradas sem complementos, para que a gente tenha a ideia objetiva do que aconteceu, ainda que de uma maneira poética. Bebeu, cantou, dançou, se atirou. Essa sequência aí vai ser poética sonoramente, porque o Manuel Bandeira vai se aproveitar da terminação verbal aí, dos tempos verbais, né, do pretérito perfeito, para criar essa sonoridade do que alguma coisa está se acabando, né? Bebeu, cantou, dançou, está tudo sendo finalizado, que é a lógica do pretérito perfeito. E vai lá no final dizer que ele se atirou e morreu afogado na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então é um poema que parte de uma estrutura de notícia. Então a linguagem poética dialogando com a linguagem denotativa. Um outro exemplo que eu trouxe aqui é o poema do Tristan Tzara, né, um poema manifesto, basicamente, sobre o dadaísmo, que era uma daquelas vanguardas europeias do início do século XX, que vão tentar fazer rupturas com que os modelos de arte que vinham sendo produzidos até então,
para os dadaístas, não, qualquer coisa que fosse criada a partir dali não podia ser inspirado em nada que já tivesse sido feito. E aí essa proposta deles de partir sempre do nada, partir sempre de algo novo. E para criar algo novo já no século XX, era necessário romper não só com as estruturas anteriores, mas com as estruturas de sentido, né, que norteavam aquela sociedade. E aí esse poema do Tristan Tzara é um poema manifesto porque ele vai ensinar a fazer um poema, né? Ele vai dar ali as diretrizes do que é ser dadaísta. E ele diz assim: para fazer um poema dadaísta, pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida, com atenção, algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço, um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ei-lo um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Bom, primeira coisa para falar desse poema, o poema tem um modelo de receita, né? Não sei se vocês perceberam, se todo mundo percebeu, mas é um poema que traz os verbos sempre no imperativo, né? Pegue, escolha, recorte, agite, tire, copie, né? Que é a lógica da receita culinária quando a gente vai depois dos ingredientes para a parte do modo de preparo, né? Misture os ovos com a farinha, acrescente isso e aquilo, coloque o leite em banho-maria. Então, enfim, é uma estrutura de receita, porque ele está te ensinando uma receita. Só que é uma estrutura de receita denotativa, que tem que ser objetiva, brincando com o fazer poético. E aí a gente tem uma linguagem poética estabelecida novamente, né? A partir de um texto denotativo. Então vocês estão vendo que isso não é isolado. Essas coisas se separam, né? Essas coisas se separam, se unem. Elas não são estanques, elas não são coisas que acontecem completamente isoladas uma da outra. Bom, aí vamos deixar o exercício aí para vocês. O exercício dessa semana, para quem quiser fazer, obviamente, é que vocês escolham uma notícia recente e transformem em poema, pela lógica lá do Manuel Bandeira, ou que você monte uma receita /manual, pela lógica do Tristan Tzara, sobre como você escreve poemas. Então, assim, para você praticar um pouco isso, misturar linguagem denotativa e conotativa na sua escrita, na sua proposta de escrita, vamos brincar um pouco disso. Ou você pega lá uma notícia recente e transforma essa notícia em um poema, ou você cria uma receita ou um manual, como se fosse um manual de instruções, sobre a sua prática poética, sobre como você escreve seus poemas. Se você quiser publicar o resultado desse exercício no seu Instagram ou aqui nos comentários, se você publicar no Instagram, marca o @lírica_intermediária para eu poder ver lá o resultado, de repente comentar aqui na aula seguinte, no vídeo seguinte, né? E se você não tem Instagram, quiser colocar o seu texto aqui nos comentários, indica aí também que eu vou dar uma lida nos comentários antes de produzir o próximo vídeo. Valeu, gente, muito obrigado. Esses foram os vídeos de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí e que seja um início promissor para a gente intensificar esse diálogo, esse debate sobre poesia. Se você curtiu, curte aí o vídeo, né? Deixa um comentário aí, manda uma sugestão. E se quiser, se inscreve no canal aí para a gente ir crescendo junto dentro dessa lógica de troca de conhecimento. Beleza? Forte abraço, até a próxima.